Seção 3. Da responsabilidade do prefeito. Artigo 68. Importam responsabilidade os atos do prefeito ou do vice-prefeito que atentem contra a Constituição Federal, Constituição Estadual e esta lei orgânica, e especialmente: 1. O livre exercício dos poderes constituídos. 2. O exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. 3. A probidade na administração. 4. A lei orçamentária. 5. O cumprimento das leis e das decisões judiciárias. Artigo 69. São infrações político-administrativas do prefeito e do vice-prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores. 2. Impedir o exame de documentos em geral por parte de comissão de inquérito ou auditoria oficial. 3. Impedir a verificação de obras e serviços municipais por parte de comissão de inquérito ou perícia oficial. 4. Deixar de atender, no prazo legal, os pedidos de informações da Câmara de Vereadores. 5. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 6. Deixar de apresentar à Câmara, no prazo legal, os projetos do Plano Plurianual de Investimentos, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. 7. Descumprir o orçamento anual. 8. Assumir obrigações que envolvam despesas públicas sem que haja suficiente recurso orçamentário na forma da Constituição Federal. 9. Praticar, contra expressa disposição da lei, ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática. 10. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração municipal. 11. Ausentar-se do município por tempo superior ao previsto nesta lei, ou afastar-se do município sem autorização legislativa nos casos exigidos em lei. 12. Iniciar investimentos sem as cautelas previstas no artigo 103, parágrafo 1º, desta lei. 13. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. 14. Ter cassados os direitos políticos ou seja condenado por crime funcional ou eleitoral, sem a pena acessória da perda do cargo. 15. Incidir nos impedimentos estabelecidos no exercício do cargo e não se desincompatibilizar nos casos supervenientes e nos prazos fixados. Artigo 70. A cassação do mandato do prefeito e vice-prefeito, pela Câmara de Vereadores, por infrações definidas no artigo anterior, obedecem ao seguinte rito, caso outro não seja estabelecido pela União ou Estado. 1. A denúncia escrita na infração pode ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Caso o denunciante seja vereador, fica impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante foi o presidente da Câmara, passa a presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só vota se necessário para completar o quórum de julgamento. É convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não pode integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determina a leitura e consulta à Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão é constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegem, desde logo, o presidente e o relator. 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão inicia os trabalhos, dentro de 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Caso esteja ausente do município, a notificação faça por edital, publicado 2 vezes, no órgão oficial do Estado, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emite parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, é submetido ao plenário. Se a comissão opina pelo prosseguimento, o presidente designa, desde logo, o início da instrução, e determina os atos, diligências e audiências que se fazem necessários, para o depoimento e inquirição das testemunhas. 4. O denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos, de 24 horas,
sendo-lhe permitido assistir às diligências, bem como formular perguntas e respostas às testemunhas e requerer o que seja de interesse da defesa. 5. Concluída a instrução, é aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emite parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicita ao presidente da Câmara convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo é lido, integralmente e, a seguir, os vereadores que o desejem podem manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, tem o prazo máximo de 2 horas, para produzir sua defesa oral. 6. Concluída a defesa, procede-se a tantas votações nominais quantas sejam as infrações articuladas na denúncia. Considera-se afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que seja declarado, pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclama imediatamente o resultado e faz lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, caso haja condenação, expede o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação é absolutório, o presidente determina o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunica à Justiça Eleitoral o resultado. 7. O processo a que se refere este artigo deve estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetiva a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo é arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Seção 4. Dos secretários municipais. Artigo 71. Os secretários municipais, de livre nomeação e demissão pelo prefeito, são escolhidos dentre brasileiros, maiores de 18 anos, no gozo dos direitos políticos e estão sujeitos, desde a posse, às mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os vereadores no que cabe. Artigo 72. Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete aos secretários municipais: 1. Orientar, coordenar e executar as atividades dos órgãos e entidades da administração municipal, na área de sua competência. 2. Referendar os atos e decretos do prefeito e expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos de suas secretarias. 3. Apresentar ao prefeito relatório mensal dos serviços realizados por sua secretaria. 4. Comparecer à Câmara de Vereadores nos casos previstos nesta lei orgânica. 5. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe são delegadas pelo prefeito. Parágrafo 1º. Os secretários municipais são, solidariamente, responsáveis com o prefeito, pelos atos lesivos ao erário municipal praticados na área de sua jurisdição, quando decorrente de culpa. Parágrafo 2º. Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos são subscritos pelo secretário de administração. Artigo 73. Aplica-se aos titulares de autarquias e de instituições de que participe o município, o disposto nesta seção, no que cabe.